casa de coisas grandes acontecem. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo de número 2. Estamos achados? Vamos ler para começar pelo versículo de número 1, ok? Diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, glorificamos ao teu santo nome, bendizemos a ti, porque é o Senhor que merece a honra, é o Senhor que merece a glória, a exaltação, o poder, Senhor, seja sempre a ti, Senhor, ordenado para que de fato possam as coisas grandes acontecer. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite por tua palavra, que teu Espírito Santo tenha, Deus, liberdade entre nós, que teu nome venha a ser glorificado, entronizado através de nossas vidas. Me coloque como teu instrumento mais uma vez, não para falar o que eu quero, mas aquilo que o Senhor já preparou para esta igreja neste momento. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje nós iremos falar sobre o tema Não Desista. E nós iremos aprender hoje com essa história muito importante e vamos extrair alguns ensinamentos a respeito dessa situação, desse episódio que ocorreu, onde Jesus estava presente em uma casa. E a Bíblia diz que souberam que Jesus estava em uma casa. Primeira pergunta que eu faço à igreja é: as pessoas sabem que Jesus está na sua casa? As pessoas sabem que Jesus habita dentro de você? Até porque Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Então, se Jesus está na minha casa, eu tenho que atrair as pessoas até a minha casa, até a minha pessoa, para que eu possa divulgar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, que é a sua palavra. Aleluia. E a Bíblia diz claramente que nesse momento tão especial, específico, para que de fato Jesus pudesse operar, a Bíblia diz que Jesus ele atraía multidões de pessoas que estavam ali debilitadas, cansadas, que estavam desejosas a ouvir os seus ensinamentos, e tinha outras também que queriam apenas receber os seus benefícios, como hoje também não é diferente. Muitas pessoas só procuram Jesus para receber as bênçãos, mas não querem ficar com o dono da bênção. Mas aqui neste lugar eu creio que Deus já tem nos ensinado, através de seu Filho amado, através do Espírito Santo, que vale a pena estar na presença de Deus. E a melhor coisa é estar na casa de Deus para ouvir os seus ensinamentos. Até porque Jesus, ele curava sim, ele libertava, transformava, ele renovava, fazia coisas extraordinárias acontecer. Mas a prioridade de Jesus era o ensinamento da palavra. Por isso que ele atraía muitas pessoas para estar aos seus pés, para ouvir os seus ensinamentos. Por isso que diz o texto que Jesus, ele estava em uma casa, e essa casa era a casa do apóstolo Pedro, aonde ele estava ali, e aquela grande multidão, como diz o texto também, lá na frente, se os irmãos quiserem ler, você pode ver, enfatizar, que uma grande multidão estava posta dentro daquela casa, muitas pessoas do lado de fora e dentro da casa também, e muitos estavam assentados para ouvir Jesus falar a respeito do reino de Deus. A multidão era tão grande que não coubia dentro daquela casa, porque o texto diz no Evangelho, segundo escreveu Lucas, que viam pessoas de todos os lugares, de todas as aldeias,
aldeias da Judéia, de Jerusalém, da Galiléia, e o poder de Deus estava com Jesus para curar. E a Bíblia diz que, enquanto muitos estavam dentro da casa e outros do lado de fora, havia também uma pessoa que se encontrava doente, paralítico, enfermo, talvez até menosprezado por algumas pessoas da época, pelo fato de ser uma pessoa deficiente. Então ele não tinha como andar, se locomover. Eu não sei a situação dele, como estava na realidade, até porque a Bíblia não diz quanto tempo estava naquela situação. Não fala sobre o seu nome. Então a Bíblia diz que era um paralítico que estava em uma maca deitado, lá do lado de fora da casa. Enquanto muitos estavam lá fora, enquanto muitos estavam dentro da casa, e dentro da casa havia pessoas de autoridade. A primeira pessoa que tinha autoridade máxima era Jesus. Ele estava ali. Estavam os seus discípulos, mas também havia fariseus, doutores da lei, que não foram para adorar a Jesus, mas eram pessoas que eram para observar o que Jesus iria falar para acusá-lo de qualquer coisa. Tentaram pegá-lo em alguma falha, mas a Bíblia diz que do lado de fora, enquanto Jesus estava ensinando, houve 4 homens, prestem atenção, 4 homens que se dispuseram a ajudar esse paralítico, porque muitos naquela época não queriam ajudá-lo, mas 4 homens usados por Deus, eu posso até dizer assim, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, foram tocados para ajudar este homem que estava ali naquela situação. Estava na maca. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a maca não foi feita para o servo de Deus, para o povo de Deus. A maca não é o seu lugar. Mesmo que você esteja doente, passando por alguma dificuldade, mas a Bíblia diz que no tempo certo o Senhor te levantará, te restaurará a saúde, te levantará para que o nome dele venha a ser glorificado. Existe um tempo determinado de Deus para tal situação, para tal lutas que ocorrem em nossas vidas. E a Bíblia diz que este homem estava lá. Talvez nem esperasse que alguém chegasse até ele e tentasse até mesmo colocar na mente dele, em seu coração, que havia solução para a vida dele, para que de fato ele pudesse sair de cima daquela maca e abandonar aquela maca. Mas não sei de que forma, de que maneira eles começaram a falar até o ponto de aquele homem receber a palavra, entender que Jesus era a solução para o seu problema, e ele aceitou ser carregado por aqueles 4 homens que ali estavam. Então cada um pegou de um lado de uma maca, do lado do outro, da alça da maca, da alça do outro lado da maca, os quatro cantos da maca ali, nas pontas da maca, e seguraram aquele homem e tentaram, a Bíblia diz que tentaram introduzir e levar aquele paralítico aonde Jesus estava, mas passando pela porta, porque a porta era o ponto de acesso para que ele pudesse entrar e chegar até Jesus. Primeira coisa, segunda coisa que nós aprendemos também neste momento aqui, é que estes 4 homens aqui tinham objetivo, eles tinham visão, eles tinham compromisso, ajudar a pessoa que estava necessitada. E o objetivo maior era levar aquele paralítico até Jesus, porque eles sabiam que Jesus iria curá-lo. E olha lá que Jesus estava dentro da casa e já estava sabendo de tudo que estava acontecendo lá de fora. Apesar de que aqueles homens estavam usando a fé dele, a inteligência dele, a capacidade deles de poder introduzir e levar aquele homem até Jesus onde estava. Mas a Bíblia diz claramente que havia uma grande multidão.
E a primeira coisa, a segunda e a terceira coisa que nós aprendemos é que multidão, muitas das vezes, significa obstáculo. Então, como passar um paralítico carregado por 4 homens em uma maca e passar pela porta se as pessoas não davam espaço? Não queriam deixar. Porque muitas daquelas pessoas que estavam na multidão ali queriam ser tocadas por Jesus, queriam ser abençoadas. Então talvez estava esperando a vez deles serem tocados por Jesus e impactados, serem curados. Mas o texto diz que esses homens, quando tentaram pedir até espaço para poder levar aquele homem, muitos negaram e não deixaram. Eles poderiam até desistir, poderiam até voltar e dizer para o paralítico: não tem mais jeito para você, fique aí mesmo onde você está, não existe mais solução. Mas pelo contrário, no primeiro obstáculo eles não desistiram. Mas infelizmente tem muitas pessoas que desistem facilmente, porque surgiu um obstáculo, uma barreira, porque muitas vezes foi desmotivado por uma palavra. Talvez você ouviu que não tem mais jeito para você, talvez você ouviu que não tem mais jeito para a sua saúde, que você está doente, você vai morrer com essa enfermidade que está no teu corpo. Talvez digam para você que uma porta de emprego não vai ser aberta para você porque você não tem uma capacidade maior, um nível mais elevado de poder ser chamado para determinada empresa. Tem coisas que acontecem, e por causa disso, para as pessoas que não estiverem amadurecidas ou preparadas para receber tal mal informação, ela desiste fácil demais e recua e não querem mais prosseguir. Então esses homens disseram não. Por que eles disseram não? Porque eles não desistiram? Porque sabiam que existia ainda outra maneira de poder chegar aquele homem até Jesus. Então não desista do primeiro obstáculo, também não desista do segundo e do terceiro, ou seja, nunca desista, porque vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento e você vai conquistar o seu objetivo. Então, já que eles viram que as pessoas não queriam abrir espaço, dar espaço, ou deixar aquela porta aberta para que eles pudessem passar, até porque também pela janela não dava. Então eles fizeram o quê? Olharam para onde? Para cima. E isso nos ensina algo especial, porque muitas das vezes, quando estivermos em um fundo de um poço, em uma cisterna, a solução ela não vem de baixo, porque a gente olha para um lado, para o outro, e só vê barreiras, dificuldade. Então, como sair do fundo de um poço? Como sair de uma cisterna? Qual é a solução? Olhar para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro. É do socorro que aprendemos que Jesus, Ele pode tudo. A Bíblia diz que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Ele é nosso escado. Então eles olharam para cima, para o alto. Então nós, como servos de Deus, devemos sempre olhar para cima e não olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás ou para frente, mas olhar para cima e acreditarmos que a solução virá na hora certa. Então entre eles se combinaram: então vamos levar este homem para cima do telhado, e lá em cima do telhado iremos fazer um buraco e vamos descer onde está Jesus. Já que eles não querem que a gente passe pela porta, então o povo pela janela, então vamos para o telhado. São coisas que nós aprendemos para que possamos sempre colocar a nossa fé em ação e acreditarmos que, por mais que venha obstáculo, nunca devemos recuar, mas continuarmos intactos, inabaláveis, com a nossa fé em Deus, confiando, acreditando que dias melhores virão.
para nossas vidas. Então esses homens levaram esse paralítico e colocaram em cima do telhado, e tiraram as telhas e fizeram um buraco e desceram este homem. E Jesus estava lá. Agora imagine essa cena. Jesus vendo com seus próprios olhos a ação desses homens, a obra que eles estavam realizando. E esta obra ia fazer muita diferença, porque eles estavam usando a fé, estavam usando a obra ao mesmo tempo. E a fé e a obra têm que andar juntas. Eles tinham fé e tinham obra. Então nós também devemos ter fé e ter obra. E obra significa ação, atitude, direção, certeza que vai chegar, que vai mudar, que vai acontecer. Então eles estavam acreditando e desceram. Pedro poderia até dizer: o que é que vocês estão fazendo com a minha casa? Mas Pedro não estava preocupado com a sua casa, estava preocupado com a vida daquele homem, e sabia que ele estava no lugar certo, porque aonde Jesus está, o milagre acontece. Se Jesus está na casa, Ele opera. Se Jesus está na casa, Ele fala. Se Jesus está na casa, Ele toca em você, Ele toca na tua vida, Ele sabe com a tua dor, Ele sabe com a tua ferida. Se Jesus está em casa, Ele vai moldar e transformar você. E Ele fala, e Ele ensina. E Jesus estava lá, olhando para aqueles homens que estavam descendo aquele paralítico. Até porque o texto diz que Jesus, ele viu a fé dos homens, contemplou a fé dos homens, não foi a do paralítico. Isso quer dizer que, através da sua ação, muitas pessoas podem ser tocadas, transformadas, libertas, cheias do poder de Deus, por causa da sua fé, por causa da sua oração, por causa da sua atitude, por causa da sua obra. Grandes coisas Deus vai fazer no meio de nós. Deus espera apenas uma atitude nossa. Tem muitas pessoas que se encontram assim, em maca, seja o nosso vizinho, alguém da nossa parentela, no trabalho, na escola, na faculdade, no shopping center da cidade, em qualquer lugar. Deus pode, Deus quer, Deus faz. Inclusive, irmãos, quando eu cheguei lá em Pedra Branca, todas as vezes que eu passava, eu via uma pessoa andando, caminhando, se arrastando no chão. Depois fiquei sabendo da história ontem, do porquê aconteceu aquela situação que ele está vivendo. O homem pregador da palavra do Evangelho, mas de repente foi acometido uma situação, e as pernas dele, ele até mexe mais os dedos, ele não consegue, tem alguma coisa que está travando as pernas dele. Mas eu já sei o que é, Deus já me mostrou. E eu fiquei incomodado com aquilo. O Espírito Santo começou a falar comigo, eu não conseguia dormir direito. E ele disse: fala com este homem, vai até lá, leva a minha palavra para ele. E eu estava na quarta-feira passada na igreja, pregamos a palavra, o poder de Deus desceu na igreja. E eu falei: irmãos, existe uma pessoa aqui na cidade, aqui nesse povoado, que se encontra nessa situação. E Deus falou comigo para falar para ele. E quando terminou o culto, e eu disse: irmãos, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida deste homem. E vai ser um grande testemunho que Deus vai realizar aqui nesse povoado. Imagine só, Deus libertando esse homem, levantando esse homem dessa sarjeta e trazendo ele a realidade que ele era antes. Eu creio nisso, irmãos. Irmãos, quando eu saí da igreja, eu vinha com o carro, e quando eu vi este homem, já vinha se arrastando, e eu parei o carro. Tem muitas pessoas que saíram correndo pensando que era outra coisa, e eu fui em direção dele e disse: olha, Deus não te quer assim dessa maneira. Deus tem uma grande obra na sua vida. O Espírito Santo falou comigo. Ele vai te levantar, Ele vai tirar você da situação que você está. Você não nasceu para isso. Deus tem uma grande obra para ti. E aí, naquele momento, eu comecei a orar por ele. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus para ele. E disse: outro dia eu vou levar você para a igreja. Eu vou chegar aqui na sua casa, vou conversar com você e vou levar você para a igreja.
Para a glória de Deus, eu ouvi o Evangelho. Eu ouvi a palavra de Deus. E estou trabalhando para que isso possa acontecer. E na hora certa, Deus vai agir. Eu estava pregando na quarta-feira também lá e disse: olha, irmãos, eu creio pelos olhos da fé. E Deus está me falando agora. Não é coisa minha, não é coisa da minha mente, não. Não é coisa humana, não. Deus está falando que muitos daqueles que ainda não aceitaram a Cristo, principalmente esposos de mulheres que são crentes nessa igreja, mas que não são ainda, vai chegar aqui neste lugar e vai seguir Deus para a igreja. Quando foi ontem, uma irmã me procurou e disse: pastor, você lembra da mensagem de ontem que o senhor pregou? O meu esposo disse: eu quero ir para a igreja hoje, coisa que ele nunca tinha falado, e quero ouvir a palavra, e quero estar lá com aquele pastor porque eu gostei dele. Aí ela disse: o pastor não vai estar não, o pastor vai estar em outra igreja. Ele disse: mas eu gosto tanto dele, quero ouvir pregar. Ela disse: independentemente do pastor, aqui está o pastor Jesus que está aqui no seu meio. Eu venho para a igreja, e hoje ele vai na igreja, porque Deus faz a obra. Então aquilo que ele fala, ele cumpre. Eu quero dizer aqui neste lugar, nesta noite também, que Jesus está na casa. E ele sabe quem veio para adorar ou não. Ele conhece a tua vida, conhece o seu coração, e conhece você totalmente, por dentro e por fora. Até porque quando Jesus estava contemplando a fé daqueles 4 homens, e Jesus olhou para ele e disse: olha, Jesus sabia, e disse para aquele homem: olha, os teus pecados são perdoados. Mas ali existiam pessoas, os fariseus, doutores da lei, homens de posição, que começaram a pensar em seu coração: quem é esse que diz blasfêmia? O único que pode perdoar pecado só é Deus. E Jesus conhecia os corações dele e disse: por que pensar essas coisas em vossos corações? Então Jesus sabe quem veio adorar verdadeiramente ou não neste lugar. Jesus conhece você. O que você veio dar para Ele? O que você veio oferecer para Ele nessa noite? O que você veio entregar para Ele? A sua adoração genuína, o seu louvor para Ele, veio derramar sua alma perante o Senhor nesse lugar. Ele conhece a sua vida. Muitas pessoas adoram o Senhor aparentemente, levanta até a mão, diz que o ama, mas na realidade está julgando, está o condenando, assim como os fariseus estavam. Que é este? Aí Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado. Então ele disse para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus disse 3 coisas para este homem. Primeira coisa, ele disse: levanta-te. E o levantar significa tomar uma atitude e querer mudar, e querer sair da situação. E nesta noite o Senhor está dizendo: levanta-te, meu servo. Aleluia. Levanta-te, minha serva. Pois a marca não é o seu lugar. A situação que você está passando vai passar. Não é motivo de ficar se lamentando, achando que acabou, que não tem mais jeito. E Ele está dizendo: levanta-te. E Ele diz mais: levanta-te e pega o teu leito, a tua cama, a tua maca, aquilo que está afligindo você, aquilo que não deixa você dormir direito, aquilo que está tirando a sua paz, que está deixando você inquieto demais, aquilo que não está motivando você mais a crescer, a desenvolver, a progredir, a avançar. O Senhor está dizendo: levanta-te e tome tuas mãos. Pois a partir de hoje não vai servir mais para você. Aquilo que está atormentando a sua vida, você vai menosprezar, você vai rejeitar, porque o Senhor diz: levanta-te, toma a tua cama, o teu leito, a tua maca e vai para a tua casa, mas não prostrado, mas não mais arrasado, decepcionado, mas feliz.
na hora certa e no momento certo. Aleluia! A marca não serve mais para você, apenas para que você possa apresentar às pessoas, ou falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está realizando na sua vida. O milagre chegou, a glória de Deus se manifesta naquele lugar, porque Jesus tinha e tem poder para curar. E Jesus operou poderosamente no meio de todos. Aquele homem, no exato momento em que foi restaurado fisicamente, espiritualmente, e aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos ficaram pasmos, porque entre eles falaram: eu nunca vi tão coisas grandes assim acontecer, prodígios, milagres, Jesus realizou naquele lugar. Outros milagres Jesus fez. Aquele homem agora estava andando normalmente, pegou a maca e obedeceu a palavra de Deus. Aquela multidão que estava lotada, aquela casa, tiveram agora que abrir alas para que ele pudesse caminhar e passar pela porta. Ele não voltou mais pelo telhado, mas passou pela porta da frente da casa. E o telhado, os quatro homens consertaram, aleluia, deixaram tudo no devido lugar. Glória a Deus. Mas a cena maior aqui é Jesus realizando milagre. E este homem ficou focado bem no centro. E quem fica no centro é abençoado, porque está no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. Este homem saiu agora glorificando. Imagine, com a maca sobre o seu ombro, glorificando a Deus e indo para sua casa. E todos puderam contemplar o milagre que o Senhor fez na vida deste homem. Eu quero dizer nesta noite que muitos vão ficar surpreendidos, pasmos, admirados, porque irão ver com seus próprios olhos o milagre que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, porque Ele é fiel e é poderoso para cumprir a obra que está iniciando na sua vida. Este homem saiu feliz de lá. Este homem saiu regozijado na presença de Deus. Ninguém lhe dava valor, mas agora teve o privilégio de receber a palavra de Deus em seu coração. A partir daquele momento a sua vida foi totalmente restaurada. Nunca mais foi o mesmo. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, cheio de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aleluia! Aqui neste lugar estão vendo prodígios pelos olhos da fé, estão vendo maravilhas pelos olhos da fé, estão vendo irmão sendo tocado pelo Espírito Santo, estão vendo irmãos e irmãs sendo impactados pelo poder de Deus, estão vendo curas, vidas sendo restauradas, ideias transformadas, coisas grandes acontecendo pelos olhos da fé. Eu vejo isso, porque são as mesmas palavras que Jesus falou lá no passado, continua válida para o presente, principalmente hoje, que Jesus está aqui neste lugar, na casa, entre nós, sendo reverenciado, sendo louvado, sendo engrandecido. Aleluia! A ti te digo: levanta-te, levante-se, meu servo, levante-se, minha serva. Não fique mais prostrado, não fica mais prostrado, não. Olhe para cima, acredite que o Deus de Israel está te contemplando e que Ele nunca vai desistir de você. Era necessário que isso viesse a acontecer. Jesus havia permitido que este homem viesse a passar por essa situação, para que ficasse registrado na Bíblia Sagrada que Ele é o dono da vida, que Ele que te
tira a vida e dá a vida. Ele que mata, Ele que dá a vida. Ele que faz e Ele que refaz. E desfaz também. Então tudo está no controle de Deus. Todos ficaram pasmos. Até os fariseus, até os doutores da lei, tinham que entender que ali não estava um homem qualquer, ali estava o Nazareno, ali estava o Filho de Deus, que havia sido escolhido para esta missão tão nobre: libertar, transformar os oprimidos do diabo. Por isso que o texto diz claramente que uma grande multidão estava ali naquela casa para ouvir Jesus falar. Quem veio ouvir Jesus falar nesta noite? Quem veio aqui neste lugar para receber o toque especial do Espírito Santo? Então você está no lugar certo. E se Jesus está aqui neste lugar, pode ter a certeza: você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você chegou, porque Ele já começou a boa obra na sua vida. Ele não desiste, não, de maneira nenhuma. Essa é uma grande lição que nós aprendemos essa noite, que nós não devemos menosprezar ninguém, ou desprezar ninguém, ou rejeitar ninguém, porque ainda existe solução. Não desista não dos teus sonhos, dos teus objetivos, dos teus ideais, dos teus projetos. Não desista não. Olhe para o alto, acredite, porque Ele está torcendo por você, e Ele está dizendo nesta noite: meu servo, continue, minha serva, continue, porque aquele que bate, a porta vai se abrir um dia, aquele que busca um dia vai encontrar. Pode ter certeza. Não estamos buscando aqui coisas bem materiais, estamos buscando o dono da vida, estamos buscando Jesus, porque nós o amamos, nós o adoramos, nós estamos aqui reverenciando a sua beleza, a beleza da sua santidade. Por isso que devemos adorar a Ele. Como foi cantado o louvor pelo nosso irmão Fábio, que louvor bonito. Temos que adorar Jesus mesmo. Ele é a nossa essência da adoração. Ele que mexe com a nossa estrutura. Ele que sonda o nosso coração. Ele que esquadrinha o nosso andar, o nosso pensar. É Ele, ninguém mais. Só Ele sabe o que você sente, o que você está passando. Só Ele que sabe, ninguém mais. Ele é especialista em fazer isso, análise, diagnóstico. Ele que compreende você. Talvez seu marido não compreenda você, sua esposa não compreenda você, seus filhos, mas Ele compreende você. Ele conhece suas falhas, seus defeitos, as suas mazelas, as suas dificuldades. Conhece tudo. Mas nessa noite Ele está dizendo: meu filho, levante-se, tome uma atitude, tome uma decisão. Pega aquilo que aflige você e tire a sua paz. Levante-se e vá para casa glorificando o meu nome. Aleluia! Muitos têm que ver que você é diferente. Muitos têm que ver, olhar para nós que nós somos diferentes. Que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos socorre, um Deus que estende as mãos para cada um de nós, um Deus que está ao nosso lado, velando pela sua palavra para cumprir em determinada área das nossas vidas. Então por que desistir? Por que recuar? Por que voltar? Tem um louvor de Cassiano que diz: com Cristo é vencer ou vencer. Nós fomos chamados para vencer. Nada pode fazer com que venhamos a desistir. Não é a morte, não é a tribulação, não é o perigo, não é a espada,
nunca se esqueceu de você. Isso é graça, faz graça, isso é momento que passa. Mas você vai glorificar o nome do Senhor. Tenha certeza disso. Você vai glorificar o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. O texto diz claramente: levantando-se ele, imediatamente, na presença deles, tomou o leito que estava deitado e foi para casa glorificando. Aleluia. Viu o que Jesus disse? Levante-se, você já está de pé. Agora pegue algo no sentido espiritual agora. Comece a pensar em algo que está afligindo você, que você acha que é tão difícil. Eu não sei o que é, mas nessa noite o Senhor está dizendo: pegue. Como ele disse para o paralítico: pegue. Então pega agora aí. Pega os olhos da fé, começa a pegar. Vai juntando tudo aquilo que está afligindo você, que está desmotivando você. Começa agora a pensar em algo que está afligindo você agora. Começa agora a juntar tudo agora. A partir de hoje, tudo isso que estava afligindo você, desmotivando você, vai cair por terra, em nome de Jesus. Já caiu. Agora levante sua cabeça, não fique mais prostrado. Não, lembre-se que existe um ser todo-poderoso, um Deus todo-poderoso, que está contemplando você, e você deve continuar de cabeça erguida, glorificando, olhando para Ele, porque é do alto que vem o teu socorro, que vem para a saída. Aleluia! Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista.